Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? E nosso irmão Alberto Lírio, para mais uma vez divulgar um vídeo para o nosso crescimento espiritual. Aqui é QI da graça de Deus, aqui é a escatologia consumada, onde nós aprendemos muito, quase tudo, sobre a graça de Deus. Veja bem, esse vídeo eu quero falar de uma coisa muito interessante, mas muito importante mesmo. Mateus 24. O título que eu vou colocar nesse vídeo, os horrores do juízo que não te contaram. Isso, Mateus 24. Horrores, os horrores do juízo que não te contaram. Que juízo, irmão Alberto? O juízo que aconteceu no ano 70 DC. Aquele juízo que não está registrado detalhe por detalhe, fato ali, alguém escrevendo o que estava acontecendo, mas alguém escreveu o que ia acontecer. E quem escreveu? João, na ilha de Patmos. E quem revelou a ele? O próprio Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado, o Filho de Deus. Vamos bem, vamos lá. Os horrores do juízo que não te contaram. Mateus 24. É para você entender Mateus 24 que eu fiz questão de colocar isso aqui. Veja bem, no ano 33, Jesus saiu do templo e enquanto ele caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para mostrar as construções do templo. O que aconteceu ali? Você sabe da história, o que está escrito lá. Então Jesus disse: Não vedes tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Veja bem o verbo vos e o verbo aqui. Em verdade, vos, quer dizer, eu digo para vocês, eu estou falando com vocês, judeus, meus discípulos que aqui estão. Em verdade, vos digo que não ficará aqui era ali, naquele local. Nós estamos falando de um pretérito perfeito, um fato que começou e terminou na sua época. Então Jesus falou assim: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve. Isso Jesus que está falando, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Na década de 60 DC, vários sinal sobrenaturais, mas muito mesmo, vários sinais sobrenaturais apareceram em Jerusalém. Isso na década de 60 DC, 60 depois de Cristo. Por exemplo, em uma festa na Páscoa, sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? Uma luz brilhou de dia ao redor do templo. E isso que você está ouvindo. Uma luz brilhou ali em redor do templo. Olha a premeditação que estava para acontecer já. Então, quando aconteceu também de uma vaca que era levada para ser sacrificada, ela pariu um cordeiro, uma vaca que estava sendo levada, isso tudo em 60 DC, para ser sacrificada, ela pariu um cordeiro. Olha as premedições, como o juízo estava próximo já. E isso em 60 DC, que aconteceu essas coisas. Por exemplo, a porta do templo, que gastava 20 homens para empurrar, ela abriu sozinha. A porta daquele templo, que ela precisava de 20 homens para abrir aquela porta, ela abriu sozinha. Pouco depois da festa, antes do nascer do sol, olha o que aconteceu lá. Apareceu sobre Jerusalém visões de soldado atravessando os céus. No dia de Pentecoste, ouviram no templo um ruído e em seguida uma voz dizia assim: saiamos daqui. Isso tudo a premedição ou estava acontecendo ali uma
coisa que estava, vamos dizer assim, o juízo estava prestes a acontecer. O juízo estava prestes a acontecer. Isso foi no ano 60, a década de 60 DC. Então, olha só, já estava sendo premeditado, o juízo estava próximo. Então, nesse dia de Pentecostes, eles ouviram um ruído, né, que uma voz dizia assim: saiamos daqui. Sem levar em consideração estes avisos ou sinais, o que aconteceu? Eles só pensavam em se libertar do domínio romano. Isso, os judeus daquela época, eles só pensavam em se libertarem do juízo ou do, vamos dizer assim, do domínio que Roma tinha sobre eles. Então, vamos dizer assim, aí o que aconteceu? Eles se rebelaram contra Roma. Então, Nero, logo de imediato, ele convoca o general Vespasiano e o manda para a guerra. Em 68, já em 68, Nero morre. Então, as legiões do Oriente declara Vespasiano imperador. Já que Nero morreu, então as tropas ou as legiões do Oriente, eles declararam então Vespasiano imperador. Então o seu filho Tito, com apenas 28 anos de idade, será o grande líder dos romanos nesta funesta guerra. Guerra que estava prestes a acontecer. Então, este jovem e corajoso general, ele marcha contra Jerusalém com cerca de 24 mil soldados. Querido, 24 mil soldados. Então, olha os horrores do juízo, o que aconteceu. Então, o que acontece? Os judeus tinham como principal vantagem nesta guerra, sabe o que era? As muralhas. A principal vantagem dos judeus nessa guerra era as enormes muralhas. Mas os romanos, eles tinham máquinas que lançavam pedras de 35 quilos a 400 metros de distância. E eles usavam enormes arietes. Arietes é aquela máquina que lança pedras, lança qualquer coisa. Então os romanos, eles tinham os arietes para derrubar as muralhas. Então os judeus, eles se defendiam, né, com anteparos, com dardos. Os judeus, a arma que os judeus se protegiam ou se defendiam era isso. Agora veja só isso aqui, meus queridos. Observe isso aqui, que eu vou te falar, e é muito importante que você observe isso, porque muitos crentes, muitos evangélicos, eles não sabem do que aconteceu em Israel, em Jerusalém, e às vezes eles ficam perdidos no tempo, ficam acreditando em tudo que os pregadores pregam, futurizando tudo que está na Bíblia. Então as pessoas ficam assim, coitado, eles não têm muito norte, então eles acreditam em tudo que as pessoas falam. Então, ao redor de Jerusalém. Então o que acontece? Tito manda cortar as árvores ou muitas árvores para fazer com elas um muro e impedir os judeus de buscarem comida. Então, porque a situação ali estava tão feia, estava tão ruim, que isso aconteceu. Então, quer dizer, com a falta de trigo, que já estava tendo dentro de Jerusalém, os judeus buscavam alimento onde? Tentavam buscar alimentos fora dos muros de Jerusalém ou ao redor de Jerusalém. Mas o que acontecia então? Tito manda cortar árvores para fazer com elas um muro e impedir os judeus de buscar alimento. Meu querido, meu irmão, você pensa que a coisa foi fácil? Não foi não. Como resultado disso, o que aconteceu? Dentro de Jerusalém não eram enterrados os mortos. Os mortos não eram enterrados dentro de Jerusalém, porque a fome e diversas situações
impediam as pessoas de fazerem isso, enterrarem os seus mortos. Então, o que acontecia? Não havia como caminhar sem pisar num cadáver. Nessa época, né, que o juízo estava acontecendo. Então, comiam-se feno podre, sola de sapato, couro de escudos, e houve uma mãe que sabe o que essa mãe fez? Segundo a história que foi registrado do juízo que aconteceu nos 70 DC, aquele profetizado por Jesus que iria acontecer. Então teve uma mãe que cozinhou o seu filho e comeu o filho dela. Por quê? Porque a falta de alimento que aconteceu nesta ocasião do juízo. Então veja bem, meus queridos, os romanos, os romanos, ainda assim, com muitas dificuldades, entraram em Jerusalém. Mesmo assim, com todas aquelas muralhas que Jerusalém tinha, tanto na espessura como no comprimento, já cercava a cidade. Mas mesmo assim, os romanos conseguiram entrar em Jerusalém. Então Tito havia dado ordem aos soldados para que preservassem o templo. Com toda aquela situação, Tito deu ordem aos soldados para que preservassem o templo. Mas já era tarde. Durante o combate, um soldado, sabe o que ele fez? O soldado, ele atirou no templo uma tocha de fogo. Aquela tocha de fogo foi direto para o templo. Tito, ele fez de tudo. O general Tito, ele fez de tudo para que aquele soldado pudesse apagar o fogo. Meu querido. Mas aí eu me lembro de Jó 42:2. Fala o que lá? Eu sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Era plano de Deus. O juízo era iminente. O juízo tinha que acontecer. Ela naquela geração. Jesus estava com 33 anos e o juízo aconteceu 37 anos depois. 33 anos e meio, 36 anos e meio. O juízo aconteceu certinho no ano 70. Mas não é isso que Jesus falava? Não é isso que Jesus pregava e profetizava? Não é isso que ele vaticinava? Que o juízo estava às portas? Ele falou, Mateus 16:28, ele falou com os discípulos, olha, alguns de vocês não vão morrer sem que antes vejam a manifestação do Filho de Deus, e isso tudo vai acontecer sobre esta geração. Então, quando ele fala o verbo presente sobre esta geração, que para nós é o pretérito perfeito, é uma época que já começou e terminou os acontecimentos naquela época, e não como os futuristas fazem. Os futuristas fazem o quê? Eles leem a Bíblia, futuriza tudo e joga para nossa época, e da nossa época a gente joga mais para frente, e isso é um pretérito imperfeito. Mas a Bíblia, ela é um pretérito perfeito. Então veja bem, meus queridos, quando Tito ele faz de tudo para que aquele fogo não pegue no templo, ele estava, na verdade, tentando fazer uma coisa que deveria acontecer, porque já estava profetizado. Então, veja bem, a guerra, aquela guerra que se travava, impediu os soldados de apagar o fogo no templo. Impediu até mesmo o general Tito apagar. Agora vejam isso, meus queridos. Olhe o que eu vou te falar. Este incêndio que aconteceu no templo, ele ocorreu no mesmo dia, na mesma hora que Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia feito incendiar aquele templo pela primeira vez. Você sabia disso? Isso é simplesmente por acaso? Não foi por acaso. Se a Bíblia diz que tudo está no controle de Deus, eu sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, nem rei, nem general, nem imperador, nem governador, nem presidente. O que está registrado que tinha que acontecer, aconteceu. E a Bíblia, queridos,
Ela é um livro que foi escrito para registrar uma história. Ela começou e terminou no seu tempo. A Bíblia não é um livro como os futuristas fazem, que leem uma passagem e futurizam sem respeitar o verbo da nossa língua, sem respeitar o tempo verbal, a conjugação verbal, qual a linguagem que ela está, figurada, literal ou simbólica. Eles não respeitam isso, né? É um pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Eles não respeitam isso. Por isso que as pessoas ficam dentro dos templos aí, igual louco, igual doido, acreditando num futuro que vai acontecer. Não, já aconteceu. Estamos em graça. Estamos livres em graça. O que muda é o aion, o mundo, o sistema, a terra, 1:4 de Eclesiastes. Fala que uma geração vai e outra geração vem, mas a terra continua para sempre. Vejam isso que eu vou te falar aqui. Aquele incêndio, ele justamente aconteceu no mesmo dia e na mesma hora que Nabucodonosor mandou incendiar aquele templo pela primeira vez. Na primeira vez, agora estava acontecendo de novo, justamente no mesmo dia e na mesma hora. Isso não é por acaso, isso é coisa de Deus. Agora, o fogo que aconteceu naquele incêndio, naquele templo, era tão intenso que de longe as pessoas pensavam que toda a cidade de Jerusalém ela estava ardendo em chamas. Aqueles que estavam prestes a morrer pela fome, eles reuniam todas as suas forças para quê? Para lamentar a tamanha desgraça. Eles não podiam, uma coisa interessante, eles não podiam nem imaginar, meus queridos, mas nem imaginar mesmo, né, que aquilo tudo que estava acontecendo ali, que fazia as legiões, eles não podiam imaginar o que faziam as legiões romanas tomada de furor. E terrível, aquilo foi simplesmente terrível. Então o que acontece? Em Mateus 24, e o verso 30, sabe o que diz lá? E de todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Manifestação do Filho do Homem é uma coisa. Você ver literalmente o Filho do Homem é outra coisa. Então Jesus, em Lucas 17, 20 e 21, ele falou que o reino de Deus ele não viria com aparência visível. Isso há 1000 e tantos anos atrás. Nós estamos em 2020, então Jesus com anos de 30, 33 anos, então quase 2000 anos atrás. Então quer dizer, em Mateus 24 e 30 está escrito isso lá. E de todas as tribos. Tribo, aonde que existia tribo? Em Israel. 12 tribos. Então, era o mundo de então, naquela época. Da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem. Então, somente em Jerusalém, meus queridos, nessa guerra, só nessa guerra do juízo, que aconteceu em 70 DC, só no juízo, essa guerra que houve em Jerusalém, mais ou menos, ou uma conta exata, o exército romano, só em Jerusalém, essa guerra matou 1.100.000 judeus, sem falar nos milhares que foram escravizados. Só nessa guerra, em Jerusalém, 1.100.000 judeus, sem falar nos milhares que foram escravizados. Então, de todas as guerras, e todo historiador, toda aquela pessoa que escreve sobre guerra, me falha a memória agora o nome, todos eles falam que de todas as guerras que se travaram, que quer cidade contra cidade, ou quer nação contra nação, o nosso século, dizem eles, que ainda não viu outra, é os cronistas,
eu queria lembrar e lembrei. São os cronistas. Os cronistas de guerra, todos eles falam a mesma coisa, que de todas as guerras que se travaram, quer de cidade contra cidade, quer de nação contra nação, o nosso século ainda não viu outra tão grande. E nós, talvez, nós não veremos outra, ou talvez não sabemos de outra, se existiu outra igual. Então, o nosso século, meus queridos, e isso são os cronistas de guerras que falam, o nosso século ainda não viu outra tão grande e nós não sabemos que tem existido outra semelhante a esta que os judeus sustentaram contra os romanos. Agora veja bem, o Flávio Joséfo, que viveu de 37 a 103 DC depois de Cristo, ele registra na sua história como aconteceu esse juízo de tão terrível que foi a cidade de Jerusalém. Agora, quanto ao local do templo, o califa de Omar, no final do século VII, ele constrói ali o Domo da Rocha, que está lá de pé até hoje. O califa, né, de Omar, no final do século VII, ele constrói ali o Domo da Rocha, que está lá até hoje. Então, os judeus ainda esperam reconstruir o antigo templo, pois não compreenderam nada. Os judeus, meus queridos, eles não compreenderam nada, mas nada, nada, nada sobre a representatividade do templo daquela época. Isso que vou falar agora, preste muita atenção, redobre a sua atenção. Isso que eu vou falar agora é muito, muito, mas muito sério e é muito importante. A divina providência de Deus, impede eles de reconstruírem ou de reconstruí-lo, aquele templo que foi incendiado no ano 70, sabe por quê? Porque ele era uma sombra que representava a pessoa de Cristo e a sua obra. Isso tudo que eu falei, meus queridos, é um grande auxílio para se compreender Mateus 24, porque grande parte dos cristãos, eles desconhecem o que ocorreu em Jerusalém, eles desconhecem. Então, aquele templo físico que estava de pé, a representatividade dele era a pessoa de Cristo. Ele representava a pessoa de Cristo. Você entendeu por que o cristão hoje, Jesus ensina isso à mulher samaritana, João 4, eles não devem e não podem servir, adorar Deus num templo, porque o templo físico, se ele continua representando Cristo, então nós não somos a igreja de Cristo, nós não somos o corpo de Cristo. Então, por isso que Paulo, Atos 17, e também Estevão, em Atos capítulo 7, todos dois falaram que Cristo, Deus, ele não habitava mais em templo feito por mão de homem. Mas por quê que não habitava mais? Não ia habitar mais em templo feito por mão de homem. Que o verdadeiro santuário passou a ser eu e a você. Depois de 70 DC, o verdadeiro cristão, ele não adora a Deus em templo físico e nem tampouco nos montes. Ele não vive de campanha, de jejum, santa ceia, batismo em água, porque tudo isso aí era sombras das coisas futuras. A igreja hoje, ela é espiritual. O que era físico foi abaixo, deixou de existir. Mas por que deixou de existir? Porque era necessário. Porque Cristo em nós vivemos em novidade de vida. Todo crente que busca a Deus ainda e fala que tem que ser no templo, na verdade, ele não aceita ser o corpo de Cristo. Ele não aceita ser a igreja de Cristo. Então, cerca de 37 anos depois da morte de Cristo, e por desconhecerem, jogam para o futuro aquilo que já é passado. Então, muitos crentes
tudo que eu falei aqui é para que alguns crentes tenham a compreensão de Mateus 24. Então, porque muitos crentes, eles ainda desconhecem o que ocorreu em Jerusalém, o que ocorreu em Israel. O juízo profetizado por Jesus era para aquela época e já aconteceu. Apocalipse, meu filho, não é para futuro, para o nosso tempo ou para o tempo, os outros séculos vindouros. Apocalipse, ele teve o seu final, ele teve o seu acontecimento, ele teve, vamos dizer assim, o seu cumprimento na era que Jesus falou que ia acontecer. Aconteceu no ano 70. Apocalipse registra tudo o que passou no ano 70. É o juízo. E não tem nada de futurizar nada, não. Infelizmente, muitas pessoas têm dificuldade de entender. Então, veja bem, cerca de 37 anos depois da morte de Cristo, e por desconhecerem, jogam para o futuro aquilo que já é passado. Isto é, esperam acontecer o que já aconteceu. Pois Jesus não disse. O que Jesus diz? Ele falou o quê? Que haveria uma tão grande tribulação como nunca houve e nem jamais haveria. Jamais é o quê? É jamais, nunca mais. Então, Jesus que falou que aquela tribulação de Mateus 24 ia acontecer naquela geração. Nós estamos no ano 2020. Nós estamos no ano 2020. E a geração naquela época era 40 anos, máximo 70 anos, e Jesus estava com 33. Então, 33 anos depois e meio, 36 anos e meio depois, aconteceu o juízo. Foi justamente naquela geração que aconteceu. Então, naquela geração que Jesus falou, é a que ele vivia. O tempo é presente. Jesus falou, acontecerá nesta geração. Ele não falou que seria na geração futura. O verbo não é futuro, o verbo que Jesus usou é presente. Então, assim, quando eles pensam assim, esse tipo de crente, o que acontece? Eles esperam acontecer o que já aconteceu. Quer dizer, o que já aconteceu, porque Jesus diz que haveria uma tão grande tribulação como nunca houve, nunca mais haveria. Deu para entender, meus queridos? Deu para entender? Então saia do engano. Saia do engano. Saia desse sistema, liberte-se, não seja futurista, seja livre e abençoado, meu querido. Seja livre, seja abençoado, viva na graça de Cristo, não viva num futuro que você acha que vai acontecer. Não, seja livre. Nós já estamos em Cristo, já estamos guardados, nós somos a igreja. Depois do juízo, a igreja não é mais física. Leia Lucas 17, 20 e 21. Olha o que Jesus diz nos primeiros versículos de João 17. Leia também 1 João, o capítulo 3. Estude todo o capítulo 3 de 1 João, primeiro epístola, e você vai entender que vida eterna nada tem a ver com corpo físico. A vida eterna, você começa a viver ela aqui, fazendo bem, amando o seu semelhante. Jesus falou, isso é a vida eterna. João 17, que conheçam a ti, Pai, e a mim como teu filho enviado. Tá bom, meu querido? Deu para esclarecer alguma coisa? Então, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, faça o seu comentário e continue nos ajudando, porque se você se inscrever, deixar seus likes, este canal ele vai crescer e é esse o meu propósito, né? Dizem que quem não tem propósito não tem objetivo. Quem não tem objetivo é porque não tem propósito. Mas eu tenho um propósito e eu tenho um objetivo. Levar o ensinamento da graça de Deus para todos aqueles que ainda estão escravos no sistema religioso. Quero libertar você usando a palavra de Deus, mas a palavra de Deus da maneira certa, não do jeito que alguns ministros estão fazendo, sem entender nem mesmo o verbo da nossa língua, que ensina a Bíblia sem respeitar as conjugações verbais
e enganando o povo, futurizando tudo que lê. Meu querido, fique na paz, eu agradeço, graça e paz, e que sejam abençoados em nome do Criador. Amém.